A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias, testemunhos, pregações e vídeos, né, irmãos? Irmãos, hoje nós estamos aqui com os testemunhos de nossos irmãos que estão visitando o Braz, nossos irmãos de todos os estados de São Paulo ou fora do país, né, irmãos? Todo ano nós temos a reunião próximo desses dias mesmo, né? 15, 16, 17 no Braz, aonde se reúne todos os cooperadores, anciães. Só que, irmão, tem reunião também para os cooperadores de jovens, que domingo agora não vai ter culto de jovens em lugar nenhum, né, irmãos? Tem as reuniões e tem esses irmãos que estão na reunião e após a reunião eles vão para todas as localidades e ali Deus prepara de nós ter testemunhos lindos, né? Obras contadas, né, irmãos? É a época que a Irmandade absolve mais os testemunhos contados pelos nossos irmãos. Então, nós vamos colocar aqui 1 hora de testemunho contado nesse dia de ontem e hoje. E a nossa querida Irmandade para aumentar a nossa fé. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela boa preparação que o Senhor preparou de estar aqui congregado com esta querida Irmandade. Agradeço a Deus pela boa viagem que o Senhor preparou do estado do Piauí à cidade de Caracol para vir participar mais um ano da RGE. Agradeço a Deus pela família que o Senhor tem preparado, os filhos também. Louvado seja Deus. E assim são muitas obras que o Senhor tem feito na nossa vida, na obra de Deus também. E assim agradeço a Deus, Irmandade, por quanto o Senhor, esses dias, fez uma obra lá junto com o meu filho, a qual estava em casa, e veio uma ligação para nós ir fazer uma visita a uma família, a qual esta família, irmãos, ela estava parada nesta graça há mais de 30 anos. E assim, Irmandade, convidei meu filho para levar o instrumento, Samuel, e ali ele levou o instrumento dele. Só que aquele irmão que estava parado estava com seu sobrinho em casa e estava tomado por um espírito, irmãos. E ali falaram para ele, para chamar outro pessoal para ir lá, outra denominação. E ele disse assim: eu senti de chamar os irmãos da congregação. Quando nós chegamos lá, eu falei para o meu filho: Samuel, toca na comunhão, que o Senhor será contigo. No momento, prezada Irmandade, que o Samuel começou a tocar, aquele moço que estava tomado por aquele espírito, estava seguro por diversas pessoas, irmão, ele se soltou com uma força tão grande, irmãos, e veio em direção do meu filho. Mas quando chegou perto do meu filho, ele tocando, aquele moço caiu. Glória ao Senhor. A virtude de Deus entrou ali, glória ao Senhor, e o Senhor libertou aquele moço. E a virtude entrou naquele tio, na tia, bendito o Senhor, naquela casa, e ali aquela casa voltou a congregar novamente. E aquele irmão disse: será se eu posso voltar a congregar junto com a nossa querida Irmandade? Eu falei: meu filho, as portas estão abertas. Deus libertou aquela casa daqueles espíritos, aquela família voltou a congregar, que há mais de 30 anos tinham parado nesta graça maravilhosa. Louvo o Senhor, que são muitas obras, e o Senhor também, o Senhor se comprazeu naquela tarde, também, irmão, fazer uma obra com o meu filho, porquanto ele ainda não era oficializado, tinha ido participar daquela visita. À noite o encarregado chamou nós e falou: olha, sábado é o teste para o Samuel começar a tocar.
Agradeço a Deus por quando no sábado Samuel fez aqueles testes e o Senhor preparou que no domingo o Samuel já estava sendo apresentado. Ele ficou muito feliz com aquela obra que o Senhor fez. Agradeço a Deus por tudo, trago e levarei a saudação para saudar toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. E convido a Irmandade e o Ministério para nos visitar ali em Caracol, porquanto nós sentimos muita alegria em receber a Irmandade e o Ministério também. Eu me chamo Miquéia Sena, ancião dali daquela cidade, da região, são 6 cidades que o Senhor dá a graça de dar assistência. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. A igreja está super lotada, o servo de Deus já pode descer nas águas para começar o batismo. Então, nem se a gente quisesse entrar, não daria para entrar. Aí os irmãos, aí veio a prova, o seu novo, os irmãos, as irmãs, os irmãos, irmão, nós queremos congregar, faz um culto no ônibus para nós, dentro do ônibus. Eu nunca vi isso, meu Deus, culto ambulante, assim. Chega lá, o mais velho vai arrancar meu orelha, enfim, mas ninguém prender, não, queremos ver a palavra, vamos viajar a noite inteira, enfim, aquela pressão ali, aquela força. Aí tinha um diácono, mais um cooperador de jovens, e fizemos uma reuniãozinha, e nós vamos fazer o culto, lá que Deus quiser, chegar lá, a gente explica para os anciãos mais antigos lá, a gente explica direitinho. Se uma pessoa fez um culto, um do lado, um do outro certinho, músico, tudo certinho, um culto completo. Isso botou aquela palavra, segurança, profundidade, vem de Deus só. Se Deus não guarda a cidade, então a vigia sentinela. E na palavra sobre ela pregar assim, tem irmãos aqui que vai enfrentar o inimigo face a face, o Senhor vai te guardar, vai te livrar. Irmãos, sim, eu dei aquele culto, falei para aquela irmandade, vamos viajar na comunhão, porque o inimigo não ficou feliz com esse culto, não. Ele não gostou nada e poderá querer aprontar alguma coisa. Ele pensa logo em um acidente, que não ia viajar a noite inteira, e aquelas estradas que eles estavam lá não são tão confortáveis, não tem acostamento, enfim, fica pensando logo no acidente. Mas, quando foi para 00:30, fomos despertados, uns estavam cochilando, outros dormindo, outros acordados com um barulho na lataria do ônibus, e para o ônibus, 9 assaltantes fortemente armados, encapuzados, e anunciou o assalto, e 4 ficavam lá embaixo da cobertura, um ficou com um arma no ouvido do motorista, e 4 dentro do ônibus, e anunciou um assalto, abaixa a cabeça, vai baixando a cabeça, começou o Senhor Jesus, como o teu sangue, Senhor Jesus, como o teu sangue. Irmãos, esse sangue tem poder quando nós estamos na comunhão, glória a Deus. Não podemos chamar aleatoriamente, só como teu sangue, não, já temos até ensinamento desse sentido, mas na hora da necessidade, esse sangue tem poder. Naquela hora, o Senhor selou o irmãozinho, estava lá atrás com a promessa do Espírito Santo, ele começou a manifestar em língua, irmão, e quem tinha promessa do outro começou a manifestar, e o Espírito Santo invadiu aquele veículo, aleluia, de tal maneira que colocou mesmo aqueles homens em ser desesperados, amado Deus, e nada aconteceu com nenhum de nós. Tinha arma, cano comprido, cano curto, arma tudo de bolso alto, encapuzado, e eu estava aqui na segunda poltrona, eu e minha esposa, e como coordenador estava ordenando, orientando o assalto,
falou, para com isso. Minha esposa falou, moço, não tem como parar, isso é o poder do Espírito Santo, não tem como parar. Meu Deus, para, senhor, para, vamos embora, sair daqui. Uma irmã lá de trás falou, Senhor, manda os teus anjos do céu, coloca esses homens para fora. Eles falaram, para essa conversa, nós já estamos indo embora, fica quieto. E nós estamos aqui dando glória a Deus. Aí, mais um de batismo, tudo quando o Senhor novo acontece as obras sempre. Vai ter um batismo na nossa cidade mesmo, na zona rural. Tinha batismo, sempre tinha um batismo, de vez em quando tinha uns batismos lá, era uma lagoa. O fazendeiro permitia fazer uma lagoa lá e fazer o batismo lá. E senti, batismo no domingo de manhã, eu senti de ir lá para esse bairro da zona rural, uns 15 quilômetros mais ou menos, no sábado à tarde. Fazer o quê? Mas senti, fui lá. Cheguei lá, em frente, não tinha nem congregação ainda, tinha uma casa do cooperador, fazia os cultos ali. Os irmãos estavam abrindo um buraco fundo assim, perto da sala, na casa do cooperador, lá de fora assim, um buraco fundo, aquele irmão suado, aquela piscaria, aquela terra dura. Eu falei, irmão, o que aconteceu? O que está acontecendo? O que aconteceu aí? Não, estão abrindo esse buraco aqui, bem grande, para levar um pão encerado, encher de água, para o irmão fazer o batismo até amanhã. Eu falei, por quê? Porque o homem falou que não quer crente amanhã na lagoa. O fazendeiro veio avisar que não quer crente amanhã lá. Se for crente velho, vai soltar o gado Nelore e vai acontecer um acidente lá. O gado Nelore é um gado bravo. E Deus me deu uma coragem. Eu falei, não pode parar, vai embora descansar para a vossa casa, o batismo vai ser lá sim. Sempre foi lá, amanhã vai ser lá sim. E Deus deu essa coragem, como o irmão que sabe, a responsabilidade do irmão. Ele veio avisar, ele mandou avisar, que não quer crente lá, vai receber parentes para almoçar, enfim, familiares. E nós fomos, irmão, fomos lá. Quando os músicos começaram a tocar o hino para começar o batismo, irmão, como sempre tinha sido, ele soltou, abriu o curral lá em cima, uns 30 metros em cima da rua, abriu o curral, aquele monte de gado Nelore, branquinho, vinha com a lagoa, com a força, aquela correria, e parou perto da lagoa, cavou o pé no chão, assim, ficou quietinho, ele assistiu o batismo até o final, não fez nada. Quando o músico tocou o último hino, eles saíram mansinho, voltaram para o curral, nós estamos aqui glorificando a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deus de Daniel é o Deus dos dias baixos também. A Nelore bravo, ficou mansinho, parece que estava assistindo, batendo, nem mexia assim. Acabou com as músicas, tocou o último hino, desceram mansinho e subiram para o curral outra vez. Só mais um. Tem mais irmãos aí. Como voltou do irmão que voltou, nos trouxe agora para ver esse irmão que voltou a congregar, Deus fez para o irmão que me antecedeu, contou. Recente agora. Tem um asilo, não é clínica de recuperação, é um asilo para pessoas idosas, pessoas enfermas, pessoas que têm condição. Para mandar uma ideia, parece que é 5 mil por mês que a pessoa cobra para manter, ficar lá, bem cuidadinho, uma casa bem zelada, bem no centro da cidade. E um ano atrás, mais ou menos, apareceu um irmão lá, filho de um moço que mora vizinho da igreja no nosso bairro, pediu batismo. E nós fomos marcar esse batismo, fomos lá. Entendendo aquele batismo, bastante senhor de idade ali, mas bem rápido, eles têm que tomar remédio, dormir cedo. E o senhor chamou, um pedido, o senhor chamou 2. Mas a obra vem agora, que depois do batismo, nós estamos com aquela mulher que é dona daquela clínica, ela falou, eu sou da congregação, fui batizado com 13 anos de idade. A senhora foi, dona Áurea, poxa, que coisa. Peguei o WhatsApp dela, enfim, começamos um contato. E para minha alegria agora, recente, irmão, ela voltou a congregar, está feliz, porque aquele batismo mexeu muito comigo, eu voltei, porque às vezes eu posso tomar santa ceia com os irmãos. Louvado seja Deus, uma mulher decente, estava um resgate que o Senhor fez, e irmão, nós estamos glorificando a Deus. Só mais uma vez contado um cachorro, uma velhinha, morava no fundo de uma casa, e a mulher da frente, não gostava de crente, não queria crente, e o operador marcou uma visita, uma reunião, uma visita, aquela irmãzinha lá do fundo, ela falou assim, quero que ele estiver aqui, eu vou soltar o meu pitbull, tem um cachorro, um pitbull grandão, vou soltar esse crente, ele vai ver que vai acontecer, eu não quero crente aqui. Meus irmãos foram na simplicidade, na reuniãozinha, começou a cantar, começou a conversar lá com a irmã, de repente o cachorrão entra, ela solta o cachorro, abre o canil lá, vê aquele cachorro grandão, começou a brincar com os irmãos ali, brincava, não aconteceu nada, louvado seja Deus. Irmão, o nome de Deus está sendo glorificado. Nosso Deus tem poder de controlar até os animais ferozes. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Irmãos, agradeço a Deus pela boa oportunidade que o Senhor concedeu de mais um ano, Deus preparar amanhã, também assistir mais uma das reuniões, irmãos, que o Senhor tem preparado. Agradeço a Deus pela boa viagem que o Senhor concedeu, saindo da cidade de Teixeirópolis, estado de Rondônia. Irmãos, agradeço a Deus pela viagem que o Senhor concedeu. Irmãos, também agradeço a Deus por alcançado esta graça gloriosa. Minha mamãe, irmãos, tradição católica, ano passado, foi que os pais ensinaram para ela, mas, segundo ela, quando ela era jovem, irmão, no estado do Paraná, trabalhava em uma fazenda, e um dia trabalhando com as jovens servas de Deus, e ali, trabalhando na lavoura de café, aquelas moças cantavam hinos, ela ouvia, e as palavras foram guardadas dentro do seu coração. Irmãos, e passou não muito tempo, um dia aconteceu lá uma situação na igreja católica que ela congregava, ficou descontente. Irmãos, ela adquiriu uma Bíblia, parou de ir na igreja católica, começou a ler a Bíblia em casa. Li a Bíblia, irmãos, passou um tempo, glória ao nome do Senhor. Irmãos, um dia ela disse que se ajoelhou e falou: Senhor Deus, se existe um caminho na terra que não tem engano, que não é do homem, um caminho que leva ao céu, revela para mim. Então, irmãos, aí ela disse que um dia se ajoelhou no seu quarto, beira da cama, abriu a Bíblia e fez uma oração a Deus, da forma que ela sabia orar, irmãos, e falou: Senhor, eu só levanto daqui quando o Senhor me revelar o caminho que leva ao céu. E ela ficou meia hora ali ajoelhada, orando a Deus, da forma que ela entendia, irmãos. Aí de repente, em cima daquela Bíblia, irmãos, apareceu uma frase grande, escrita: Congregação Cristã no Brasil. Ela levantou-se, já crente, foi lá no quarto, as imagens que tinha, jogou tudo fora. Eu tinha 6 anos de idade. Aí eu perguntei: mãe, por que a mãe está fazendo isso? Meu filho, de hoje em diante, sou crente e sou uma serva de Deus. Depois meu pai chegou da roça, falou com ele não ligava com nada, glória ao nome do Senhor, falou com ele, falou assim: mulher, você sabe, não tem salvação para dar para você, então pode seguir. Que igreja você vai seguir? A Congregação Cristã no Brasil, daqui 5 quilômetros, isso era no interior do Mato Grosso do Sul, glória ao nome do Senhor, irmãos. E aí, eu tinha 6 anos de idade, e junto com ela eu fui companheiro, ela caminhando para a congregação. Agradeço a Deus porque no ano de 75, sendo batizado no Mato Grosso do Sul, com 13 anos de idade, em 76 mudamos para Rondônia, que é de sertão de mata, entramos numa região que estava começando, glória ao nome do Senhor. E lá o Senhor deu graça de meus pais, ser um dos primeiros evangelistas daquela região. Irmãos, a obra crescemos junto, bendito é o nome do Senhor. Em 82, nós tínhamos uma congregação, irmão, lá no interior, irmãos, lá no assentamento, tomava a Santa Ceia 150 irmãos. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus porque o Senhor também preparou de ser um dos primeiros músicos daquela região, irmãos. Aos 21 anos de idade preparou o casamento, glória ao nome do Senhor. Irmãos, em 85, Deus preparou de ser cooperador de jovens e menores junto àquela mocidade, irmãos, onde servia o Senhor por 13 anos, como cooperador de jovens e menores. E com o passar de tempo criou um município, irmãos, onde residimos, bendito é o nome do Senhor. Estávamos ali com aquela cara irmandade. Em 98, o Senhor da graça ordenado ancião, aleluia, irmãos,
e ali o Senhor da graça criar os filhos na graça, 2 casais de filhos, irmãos, todos servem a Deus, músicos na congregação, nosso filho organista, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje todos casados, 10 netos, bendito é o nome do Senhor. Do 3º filho, também ancião, junto comigo na cidade, irmão, cidade vizinha, o genro mais velho, diácono, já acho que uns 8 anos, o genro caçula, cooperador de jovens e menores. Eu digo hoje para a nossa irmandade, eu e minha casa servimos o Senhor. Não faltou prova, luta, enfermidade, mas o Senhor até aqui tem nos dado a vitória. A minha mãezinha, hoje com 83 anos, não congrega mais, chegou a idade, a enfermidade, uma das primeiras irmãs da Orla de Piedade naquela região. Quando entramos, ela andava 20, 30, 40 quilômetros a pé para atender os necessitados, irmão, levar roupa, levar alimentação. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e assim foi o início nosso naquela região. Bendito Deus. Irmãos, agradeço a Deus. Também hoje aqui vemos muita obra de batismo, de conversão. Um moço na nossa região, ali, irmãos, seus pais obedeceram a Deus, a família, seus pais, o Senhor levou também, e ele ficou, irmãos, sem obedecer a Deus. E passou seu tempo, irmãos, um dia, irmãos, ele estava no seu trabalho na roça, carpindo, irmãos, assim ele mencionou para nós no dia que ele pediu o seu batismo. Ele chegou no meu trabalho, aflito, angustiado, irmãos, e o que aconteceu para ele vir para esta graça? Conhecedor há algum tempo, irmãos, mas nunca dava importância. Então, irmãos, ele disse que nesse dia ele estava lá no seu sítio, carpindo, irmãos, e ali um topo, uma madeira um pouco alta ali, irmãos, ali sentou naquele topo, irmãos, grande, alto ali, irmãos, um urubu, irmãos, ele carpindo ali, aí aquele urubu sentou naquele pau, irmãos, e olhava para ele e ele carpindo, não saiu dali, irmãos. Aí ele disse que quando foi mais tarde um pouco, até ele fala assim: irmãos, para me vir para esta graça, Deus mandou o urubu falar comigo. Aleluia. Então ele se carpindo, irmão, de repente aquele urubu olhando para ele, e saiu uma voz assim: só o Senhor é Deus. Ele olhou, não viu ninguém, estava sozinho, carpindo, trabalhando, irmãos, e começou a trabalhar. Deu uma meia hora, novamente, aquela voz saiu lá daquele urubu: só o Senhor é Deus. Mais uma meia hora, as mesmas palavras: só o Senhor é Deus. Aí ele disse: irmão, eu tremi, sentei, lá no chão mesmo, aleluia. E naquele momento o Senhor converteu a minha alma. Então estou aqui pedindo meu batismo, eu quero ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a forma que Deus usou, irmãos, aleluia, irmão, para chamar, irmãos, aquele moço nas águas do santo batismo. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, Deus tem uma forma, um Senhor chama de uma forma, outros de outra maneira também. Amados irmãos, no ano passado, irmão, Deus preparou, estive no distrito de Rio Pardo, fica no município de Buritis, uns 300 quilômetros da minha região. Lá tem uma prima, irmão, serva de Deus, seu esposo não era servo de Deus, algumas vezes evangelizamos ele, irmãos. Aí chegou um dia, irmãos, que ele pediu o batismo. O ancião de lá me ligou, foi o irmão Sidney: vem aqui, aleluia, o seu primo pediu o batismo, o irmão teve aqui algumas vezes, então venha participar conosco. Deus preparou, irmãos, fomos lá assistir o batismo, irmãos, também ali do meu primo. E chegando lá, irmãos, o ancião daquela vila, irmão, no interior, irmãos, pediu para dar atendimento no santo batismo. Então, irmãos, a energia, irmãos, daquela congregação, motor, irmãos, então não tinha energia ainda elétrica, hoje já tem, irmãos, naquela região. Então, era um motor estacionário que movimentava a energia, irmãos, daquela casa de oração.
Então, irmãos, ali, o Senhor abençoando o santo batismo, irmãos, chamou, irmãos, as almas, um batismo muito glorioso, irmãos, muito virtuoso, irmãos, e foi até difícil nós terminar aquele batismo. Então disse para ele, irmão, como é que pode um ancião na presidência, o das almas querem ter um batismo e não tinha como terminar, pela virtude e pela alegria, irmãos, que estava naquela igreja, naquela irmandade. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, o que aconteceu? Aleluia, irmãos, uma jovem no banco da frente, tinha 6 jovens, mais ou menos da idade de 12, 15, 16 anos, 18 anos, e de repente uma daquelas jovens, irmão, o Senhor visitou a sua alma, ela levantou, abraçou a sua colega de lado, irmãos, bendito é o nome do Senhor, as duas manifestaram a linguagem, irmãos, foram ao vestuário, irmãos, se trocaram para se batizar. Quando elas voltaram para destrocar, as outras 4 que estavam, irmãos, ali juntamente a elas, irmãos, naquele banco, foi ao vestuário também, dá um abraço nelas com aquela alegria, bendito é o nome do Senhor, por ver as colegas, irmãos, ser batizadas naquele momento, irmãos, e quando ali abraçaram, irmão, aquelas 6 jovens, o Senhor batizou todas com dom de novas línguas, glória ao nome do Senhor, e as outras 4 também desceu nas águas para ser batizado, bendito é o nome do Senhor, a alegria foi de uma grande irmandade, irmão, e aí, irmãos, quando acabou o batismo, irmãos, estavam lá no pátio da congregação, já às 10h30 da noite, ali naquela alegria, conversando, irmãos, aleluia, e de repente, irmãos, a energia acabou, escureceu tudo, e de repente, irmão, chegou um servo de Deus, aleluia, falando na linguagem dos anjos, bastante contente e feliz, falou assim, irmãos, eu quero contar para os irmãos o milagre, a obra que Deus fez hoje aqui, aleluia, quando estava mais ou menos no meio do batismo, aleluia, o diesel do motor acabou, aleluia, aí eu fui em 2 postos que tinha, já estava fechado por ser um pouco tarde da noite, aí cheguei, aleluia, e eu vi a festa do santo batismo, muito linda, muito gloriosa, eu se ajoelhei e falei, Senhor, Tu é dono do céu, da terra, do ouro, da prata, a obra é Tua, Senhor, então, Senhor, segura esse motor aí, até terminar o batismo. Então ele disse, irmãos, aleluia, hoje o motor funcionou mais de 1 hora sem diesel, glória ao nome do Senhor. Então Deus falava aquele irmão na linguagem dos anjos, ia para lá, para cá, e falou, mocinho, onde você andava, onde você congregar, conta essa obra para a irmandade que Deus fez aqui hoje em Rio Pardo, bendito é o nome do Senhor, aleluia, porque sempre estou aqui cuidando desse motor, tem base com tudo, então acabou o diesel, não conseguimos, bendito é o nome do Senhor, mas ele só terminou o diesel, funcionou mais de 1 hora, sem diesel, bendito é o nome do Senhor, e Deus fez esta bendita obra, glória ao nome do Senhor. Trago saudações, levarei as vossas saudações para a nossa irmandade e região, com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Me chamo Antônio Veiga, ancião de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Irmãos, agradeço a Deus por esta rica oportunidade, porque há muitos anos, irmãos, na cidade de Passo Fundo, tinha um irmão que sempre visitava e estava nas reuniões, e quando ele falava em vida prudente, o desejo do coração de um dia estar aqui era muito grande. Hoje o Senhor preparou. O Senhor já levou o irmão Nelson, ele não está aqui, mas eu estou agradecendo porque o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Eu agradeço a Deus, irmão, porque o Senhor me chamou ainda na minha mocidade, me tirando de caminhos em que eu achava que estava servindo a Deus, mas no tempo certo, ouvindo o irmão de Rondônia agradecer a Deus,
O Senhor preparou do Paraná, estive por um ano morando na cidade de Vilhena, em Rondônia, e trabalhava com uma empresa no meio da mata. E um dia, do lado da minha rede, eu fiz uma oração, porque eu estava afastado daquela igreja, mas eu fiz uma oração. Falei: Senhor, eu sei que na terra tem um povo que te serve. Um dia, Senhor, me mostra esse caminho para que eu não saia mais de lá. Retornei ao Paraná com a intenção de ir para o Acre. Mas o meu pai e a minha mãe, muito crente naquela igreja, eles oravam muito e falaram: você não vai voltar para o norte. Então, irmãos, entrei numa empresa e lá o Senhor preparou um anjo, colocou no meu caminho, e a mãe desta família, uma mulher analfabeta, que Deus já levou, anunciou para mim esta graça. O Senhor converteu o meu coração e estou servindo a Ele. O Senhor preparou nós, estamos no Rio Grande, ainda no ano de 88, e a Deus o Senhor abençoou. Preparou meu casamento ainda no Paraná, casei novinho, de casado, estive indo para Caxias. O Senhor preparou ali, deu-nos um casal de filhos, e já temos 3 netos, 2 netas já mocinhas e um menino pequenininho. Irmãos, o Senhor cumpriu o desejo do coração. Fui cooperador de jovens por um bom período, 12 anos de cooperador, e o Senhor nos chamou para este ministério. Estamos aprendendo ainda, irmãos, porque o tempo ensina nós a querer aprender mais. Então eu agradeço a Deus, irmãos, ouvindo o servo de Deus glorificar ao Senhor. Um dia estava na minha comum, em um culto de terça-feira, e após o culto nós sempre levávamos uma irmã com a sua filha, e o esposo não era crente, era um homem muito bravo, e estava numa depressão muito profunda. E naquela noite a irmã convidou nós para entrar, para fazer uma visita e uma oração. E quando nós entramos, irmãos, o homem estava sentado no sofá, com a espingarda armada no seu colo. Depois de um tempo ele contou: hoje os crentes vão entrar aqui, que a esposa já tinha falado que ia convidar nós, e qualquer coisa eu mato eles. Mas, irmãos, ali nós falamos das coisas de Deus, conversamos, anunciamos esta graça, oramos a Deus, e ele não falou uma palavra e nem se movimentou do lugar onde estava. Passou um tempo, irmão, eles mudaram para uma cidade do interior, bem mais no interior, e sempre os irmãos visitavam eles. Um dia a casa deles pegou fogo, queimou toda a casa. Quem deu assistência para ele? Os crentes. E neste período o Senhor converteu o coração dele e chamou ele para essa graça. Então eu agradeço a Deus, irmão, por todo o bem que o Senhor tem feito com nós. E também, irmãos, lembrei de uma obra que o Senhor fez ali no banco, e eu lembrei, quase 2 anos atrás, eu tinha uma irmã, e o Senhor havia chamado ela mais ou menos há uns 2 anos. E a mais velha das filhas, somos em 10 filhos, e ela era a mais velha das mulheres. Muito amiga da minha mamãe. Minha mamãe é muito simples, mas um dia minha irmã estava desanimada e falou: mãe, vai ter a Santa Ceia, e eu estou muito desanimado, acho que Deus não está mais na minha vida, eu não vou mais congregar e nem vou tomar a Santa Ceia. Minha mãe olhou para ela, amor de mãe, disse: filha, não deixa de tomar a Santa Ceia. E ela foi tomar a Santa Ceia. E quando ela dobrou o joelho para participar da Santa Ceia, o Senhor selou ela com a promessa do Espírito Santo. No ano passado, num acidente, Deus recolheu essa minha irmã, firme na graça de Jesus Cristo. Então eu agradeço a Deus, porque o Senhor me chamou por primeiro, e um dia sentado na congregação em Caxias ainda, irmãos, o Senhor falou: eu cuido da tua família. O Senhor cuidou mesmo, chamou praticamente todos eles, inclusive meu pai e minha mãe. Mas o Senhor fez uma obra que eu sinto de contar aqui, irmãos. Eu quase não conto essa obra, mas aqui o Senhor fez eu lembrar e vou contar. Minha mãe era de uma denominação, como eu falei, era muito firme lá. Ela era muito defensora. E ainda no Paraná, irmãos, uma noite cheguei
Eu era jovem, eu cheguei da escola, o Senhor já havia me selado com a promessa. E a minha mãe estava feliz, acordada, e disse: hoje, no culto, naquela denominação, falou: hoje no culto Deus selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Eu falei: mãe, fiquei feliz. E como nós fomos ensinados, falei: então vamos orar a Deus. Quando nós dobramos o joelho, o Senhor me visitou, manifestou a linguagem que manifestou nela também. E eu fiquei muito feliz. Mas como crente novo ainda na congregação, eles irmãos sabem, no Paraná, tudo que era dúvida, a gente ia ao ministério. Fui ao cooperador. Falei: irmão, como que pode? Né? Minha mãe ainda está lá, e aconteceu isso com ela. Um homem muito simples. Ele apertou o botão da camisa e falou: irmão Antônio, este é um sinal que Deus vai trazer ela para o nosso meio. No ano seguinte, irmão, já estava morando no Rio Grande do Sul, e ela veio. Poucos dias Deus chamou ela nesta graça. Então eu agradeço a Deus por todas estas obras, pelos anos, e aproveito para pedir oração também para a Irmandade. Estamos com uma causa familiar muito difícil, porque para nós tem coisas até impossíveis, mas para Deus não existe a impossibilidade. Então eu agradeço a Deus por tudo, trago saudação de Caxias, da Irmandade, do Ministério da região do Senhor da Graça de atender, e levarei as vossas com a paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Uma vez sou grato a Deus pela obra de salvação. O Senhor tem me chamado a esta graça maravilhosa. No ano de 87, o Senhor preparou a esposa, também batizamos. Com 2 meses de batizado, o Senhor selou eu e a minha esposa com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Nos deu 3 filhos, 2 filhos, uma filha, são 3 músicos que louvam a Deus com seus instrumentos. Nos deu genro e também nós e uma netinha. Graças a Deus pelo Senhor ter nos tolerado até o presente momento. O Senhor também nos fez lembrar de uma obra, um milagre que o Senhor fez. Irmãos, tempo atrás atendia uma reunião de evangelização na casa de uma irmã. Era uma reunião à tarde, às 14 horas, e a filha da nossa irmã foi acometida por uma enfermidade que paralisou da cintura para baixo. E durante a reunião, irmãos, o Senhor deu a palavra, e na palavra o Senhor falou que se creres, o Senhor fará um milagre. Quando terminou aquela reunião, então esta reunião era na casa da nossa irmã, falamos para ela que nós ia fazer uma visita. A irmã falou para nós: só se nós trazer ela erguida até aqui embaixo, os irmãos subiram lá. E a irmã falou para nós: mas eu creio que Deus falou que vai fazer um milagre. Então, graças a Deus, irmãos, que no outro dia a filha da nossa irmã já estava caminhando e fazendo visita também. Também, irmãos, poucos dias de batizado, meu pai, fomos fazer uma visita para o meu avô, irmãos, na cidade de Lages. Meu avô não gostava de crente, mas ele estava muito enfermo. Para se virar na cama era necessário que alguém ajudasse ele, auxiliasse, porque ele não conseguia. Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, chegamos ali, ele estava deitado na cama, virado de costa para nós, na entrada da porta, e sentamos ali, eu, meu pai, minha mãe,
e também a minha esposa. E agradeço, irmãos, a Deus, porque meu pai sentiu de ler aquela parte que Naamã foi curado da lepra. E na metade da leitura, irmãos, o meu avô, que não se virava na cama, não levantava, ele virou para o nosso lado e sentou na cama. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor chamou ele nesta bendita graça também. Também, na época, irmãos, da pandemia, momento difícil que nós passamos também, todo mundo. Irmãos, a nossa irmã foi mordida por um cachorro, e aquela mordida, irmãos, arruinou e fez um buraco, mais ou menos assim, na sua perna. Por vários dias, irmãos, a irmã tomava remédio, passava tanta coisa ali. E cada vez aumentava e ela não aguentava mais a dor. E ela ligou para nós, irmãos, pediu que nós fôssemos na casa dela fazer uma oração. E aí sentimos de ir, irmãos. Naquela época ele era restrito às visitas devido à Covid-19. Nós oramos a Deus e fomos lá. Irmãos, oramos e com poucas palavras apresentamos aquela necessidade. E a nossa irmã, naquele dia, irmãos, a dor cessou, ela dormiu a noite inteira e cicatrizou também aquela ferida na sua perna. Então são muitas obras que o Senhor tem feito. Dou graças a Deus por essa oportunidade de mais uma vez o Senhor ter preparado de vir aqui em São Paulo, na RGE. Irmãos, a minha comum é no Rio Décimo, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Me chamo João e também no domingo, congregando com a Irmandade, me fiz portador e trazer e quero levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por perdão dos pecados, a vida eterna que nos oferece. Dou graças a Deus, irmãos, que quando Deus nos chamou, irmão, foi no interior do Paraná também. E hoje é fácil ser crente, naquela época era difícil. Ela está uma luta grande e na nossa casa não foi diferente. Irmãos, meu pai, irmãos, eu vou contar abreviado por causa do tempo. Mas, irmãos, tinha um homem que soltava a criação tudo na lavoura. Meu pai dizia: João, vai lá na casa, avisa para ele fechar o gado. Está contando na lavoura. Ele mandava dizer para o meu pai: se não fechar essa semana que vem eu fecho. E aquilo foi gerando. Mas eu vou adiantar, irmãos. Meu pai, se nós estávamos reunidos, ia dar um glória a Deus, ele dava um glória a Deus. Quem estava perto sentia a presença de Deus. Ele não vinha de crente, ele disse para a irmã Carolina, que era a irmã dele: vai na cidade, pergunta para o cooperador, que nem o irmão falou, se tudo tinha dúvidas, ia até o cooperador. Vai e pergunta para ele o que é isso, se é Deus na minha vida ou não é Deus. E ele foi, a minha tia foi na cidade e toda terça-feira se reunia na minha casa, na casa do meu pai, para orar a Deus e buscar a Senhor. Se chamava um cantinho do céu, quem ficava na comunhão, Deus selava com a promessa. Eu dou graças a Deus, irmãos, que ela veio, foi na cidade e ela voltou na terça-feira. Chegou e perguntou, chegou mais cedo, e o meu pai sentou e disse: irmã Carolina, fala para mim, é Deus na minha vida ou não é Deus? O que está acontecendo que eu não posso dar um glória a quem está perto de mim sem a presença de Deus? E ela disse: o irmão Silvio disse que é Deus na tua vida. E então, mas e por quê? Porque talvez Deus visita tanto. Porque tu vai passar nesses dias um cálice amargo. Se Deus não te revestir, tu não vai aguentar. Irmãos, e ele disse: então se Deus está comigo, pode vir. Irmãos, ele pegou uma carroça de boi, tinha um bodegueiro que chamava aqueles que chamavam de comércio, que comprava produto e vendia o seu produto, né? Farinha, arroz,
precisava ali. Ele ia subindo de carroça, este homem que soltava o gado, mas um outro estava esperando meu pai para bater nele no caminho. E quando atacaram a carroça de boi, irmãos, parou, ele já deu uma paulada na cabeça, deu outra nas costelas, quebrou 3 ribas de costela, deu outra e os bois dispararam. Irmãos, no outro dia, isso numa quinta-feira, de manhã cedo, meu pai foi para a cidade de ônibus, 22 quilômetros, para registrar da parte, falava da parte. Hoje vai na delegacia, faz um BO, né? Mas falava da parte. Quando meu pai fez lá na delegacia, registrou lá que o homem foi agredido, ligou para hoje, que é um diácono pomeroso de Santa Catarina, chamava meu paizinho. O irmão ligou para ele e ele disse: ô irmão Silvestre, nós servos de Deus, entregamos nas mãos de Deus, Deus toma caminho. Ele disse: ô irmão, eu não sabia que não se fazia isso. Deus, irmãos na cidade tentaram aconselhar, dar um suporte para o meu pai durante o dia. À tarde o meu pai desceu do ônibus, mas aquele hoje voltava na linha e voltava meio-dia e voltava 1 hora de volta. E quando meu pai foi retornar, aquele homem que bateu nele estava no ônibus. Bateu palma assim e disse: ô pessoal, esse homem aqui perdeu a vergonha na cara, virou para crente. Ontem eu dei umas pauladas dele, mas só matando, não tem mais jeito. E ainda está levando as irmãs dele para a igreja, está lá só dando trabalho. E o meu pai abaixou a cabeça e quando ele chegou no ônibus, aquele homem que vendia produto, hoje mora em Machadinha do Oeste. Estive lá visitando ele. Irmãos, ele era compadre do meu pai, chegou e chamou: Silvestre, vem para cá. Eu tenho 2,38 carregadinho, lubrificado. Pega aqui, vai lá, tu sabe atirar bem. Meu pai naquela época era segurança que eles bailão no interior, quando não era crente. Tu sabe atirar bem, vai. Mata um homem e bota fogo no barraco. E o meu pai disse: tá bom, compadre, deixa aí, eu vou só avisar a casa. Aí que cumpre, quando tem uma mulher, a mulher virtuosa edifica a casa. Aí apareceu a valente. Quando meu pai chegou em casa, aleluia, sentou, ela estava muito pinheiro para lá, banco de pinheiro, mesa, sentamos em roda. Meu pai começou a chorar e disse: Erna, as pauladas até eu aguentei, mas a minha moral, vou pegar agora. O compadre Luiz me ofereceu 2 armas, vou lá, toma conta da família e dos filhos, cuida. Eu vou lá matar aquele homem, eu vou botar fogo no barraco, vou me sumir no mundo. A minha mãe deu um grito e saltou e disse: não, Silvestre, Deus lhe chamou, revelou a sua graça para não dar escândalo. Se tu vai embora, pegamos os nossos filhos, largamos o gado, largamos terra, tudo, mas a graça de Deus não largamos por nada desta vida de jeito nenhum. E abraçamos meu pai, choramos juntos. Glória, aleluia. Aí, irmãos, criou força. Não teve força de ir lá na casa pegar a arma. Não teve. Isso, irmãos, era numa sexta-feira. Daí no domingo às 15 horas, não tinha reunião de evangelização que os irmãos vinham. Meu pai derrubou a mata lá em cima para chegar quando descia. A minha tia chegou mais cedo e disse: irmão Silvestre, Deus mandou eu vir mais cedo para te avisar. Mas o que? Hoje os irmãos não vão vir, é para te atender a reunião. Não tenho condição, não. Tu não vai deixar nós sair daqui sem orar. Pelo menos tu abre uma oração e convida nós para orar. Porque era só irmãos ali. Irmãos, e ele ficou meia hora esperando. Ela disse: atende, abre a oração, Deus vai abençoar. Tá bom, ele disse. Quando ele disse: iniciamos essa reunião em nome do Senhor Jesus, Deus selou 3 almas com a promessa. Aleluia, aleluia. Irmãos, não dá para contar detalhado. Eu subi o raiva às vezes, né? Cada um tinha uma maneira, mas quando eu estou com pressa, vamos deixar aqui, pegar um pouquinho mais adiante agora. Aquele homem, Deus colocou a enfermidade na perna dele, uma ferida que cada dia comia, e cada dia aumentando. Ele gritava de dor. Foi consultar na cidade de Lima, vai para Curitiba. E ele reconheceu o seu erro e mandou um mensageiro lá em casa chamar o Silvestre, se ele ia lá orar por ele. Aleluia. Aleluia. Aí vai o Silvestre, foi eu, minha mãe, fomos lá orar. Ele disse: ô Silvestre, eu te causei tanto mal, mas eu não aguento mais de dores.
eu senti se tu orar, tu me desculpa, não sabia pedir perdão, tu me desculpa das pancadas que eu te dei, tu ora por mim, eu sei se tu orar eu vou sarar. E eu sei crer, eu creio que crer, né? Nós oramos, irmão, ele parou de gritar de dor, aquela que corria uma água direto já foi secando, ele não obedeceu, mas a esposa veio, os filhos vieram, o Senhor chamou, fez a obra bonita. Vou parar aqui, mais outra. Esta mãe, ela é de origem alemã, meu avô veio da Alemanha, não quer dizer com isso, mas ele veio com 3 meses da idade. Da Alemanha. Então a minha mãe deu muito crente. Mas um dia, meu pai cooperador, e eu gostava de pegar um sapato velhinho, nós pobres, eu passava uma graça de sapato, batia um paninho, ele saía 5 km a pé, pegava um ônibus, no asfalto, foi para a reunião. E ele disse, João, cuida bem da tua mãe está mal. Tá. E eu dormia, cuidava da minha avó, que morava sozinha, então à noite eu dormia na casa da minha avó para cuidar dela. Irmãos, domingo à noite, meia-noite, meu pai bateu na porta gritando, João, corre, tua mãe está morrendo. E quando a minha avó escutou, espera que eu vou junto, acendeu um lampião, que é mais antigo do interior, sabia? A querosene. Botemos aquele lampião, pavio, mas puxamos um pouquinho, esperando o passinho da minha avó à noite com o lampiãozinho. Chegamos lá, a minha mãe estava estirada, o olho virado, boca aberta. O meu pai já tinha orado, não tinha mais pulso. Não, o coração não sentia mais nada. Meu pai, daqueles irmãos antigos, né, que a primeira coisa, abria a palavra em nome do Senhor Jesus para ver o que Deus falava. Saiu a ressurreição de Lázaro. Aí, meu pai disse assim, meus filhos, Deus manda pregar para vocês. Eu tinha uns 15 anos, somos em 10, mas era uma escadinha. Deus manda pregar para vocês. Bom, se vocês humilharem de coração, amanhã a mãe faz almoço. Senão amanhã eu vou levar a mãe de vocês para o cemitério. Ele ficou lá restaurado. Eu me ajoelhei do ladinho dele, eu na cabeceira da cama. De repente ele começou a falar com Deus. Ele disse, Senhor, quando o diabo preparou uma cilada para mim, ela foi uma valente, me defendeu, a mim ficar firme. Agora eu sou cooperador da tua obra, tenho minhas crianças pequenas, estou aqui sempre para nós, não tem mais vida, não pulsa o seu coração. Ele disse, Erna, em nome de Jesus Cristo, levanta. Ela não ouviu. A terceira vez, não, a segunda vez não ouviu. Aí ele falou bem alto no ouvido e disse, Erna, em nome de Jesus Cristo, levanta e senta na cama. Ela deu um salto e sentou na cama. Mamãe foi da outra piedade muitos anos. Dorme no Senhor, meu pai dorme no Senhor. Irmãos, em 87 eu busquei a palavra no Paraná para ir embora para o Rio Grande do Sul. Uma história muito bonita. Quando eu era menino, conheci uma irmãzinha, eu tinha 12 anos e ela tinha 9. Mas vinha a primeira vez, ela mudou para o Rio Grande do Sul e eu fui buscar a palavra para ir casar com ela. E o Senhor mandou a tentação de Jesus na palavra. E o irmão disse, logo que Jesus foi batizado, vou levar para um deserto. Jovem que está aqui, hoje Deus vai te mandar para um deserto espiritual. Não vai ter paz de irmãos, não vai faltar prova, não vai faltar angústia. Vou te abençoar no teu casamento, a tua filha, a tua família serão abençoadas. Então eu fui. Hoje sou casado com essa irmã. Já dei um casal de filhos, dei um lar de paz. Nosso genro é diácono. Irmãos, e eu atendo ali em Parobé, o Ministério de Ancião. Em 2008 fui apresentado para cooperador em janeiro, em maio já fui ordenado como ancião naquela cidade. Estou ali por misericórdia. Mas tanta obra que Deus fez já no meu ministério como ancião. Irmãos, uma faz 15 dias. Estava fazendo visita, irmãos, que eu gosto de fazer visita e eu controlo. Minhas visitas é 15, 20 minutos cada casa. E canto 2 dias e oro.
E eu estava fazendo visita, o porteiro, entrei, o porteiro falou: João, tem visita para fazer, eu não vai, bora, vamos, não vai comigo, vamos. E eu dei fome na segunda, e quando eu estava numa visita, oramos. Quando eu saí na área, o Espírito Santo me visitou, me trouxe uma família. Eu disse: estão na comunhão comigo, mais o governador, para ir numa visita agora, antes de ir na outra? Estamos. Bora. E eu disse: fomos. Quando eu entramos assim, eu entrei assim, quando o irmão, se chama Paulo, saiu na garagem que ele viu, ele levantava as mãos para o céu e gritava assim: glória a Deus! Senhor, eu te dou graças por ouvir uma oração, os teus anjos já estão aqui para me ajudar a me socorrer. E chorava, eu não entendi nada. Então eu perguntei: o que está acontecendo, irmão? Vem cá, minha esposa está mal, levaram no berço, não achava nada, levava e trazia, ela tá, só grita de dor, não tem mais jeito. E ela estava assim, ela se torcia os nervos. Entramos no quarto, foi orado, foi ungida, ela já levantou da cama, já veio o Senhor para libertar agora. Eu trouxe saudação da região, Parobé fica próxima, na Grande Porto Alegre, próximo, Novo Hamburgo e Gramado, são as duas cidades mais próximas. Convido a igreja, desejo também muito grande estar aqui hoje congregando. Tem uma família que a gente conhece, uma irmã aqui, que é desde criança, pai dela. Então a gente veio para congregar, estar aqui junto com os irmãos. Estou feliz, tanta obra para contar, mas numa outra oportunidade, se Deus preparar, eu contarei também. Eu trouxe saudação e desejo a saudação, para dar um Deus da graça e congregar com a santa paz de Deus. Amém. Abro todos os meus votos, Deus seja louvado. Amém. Queridos, também agradeço a Deus nesta noite por mais esta oportunidade de estar congregado com os irmãos. Nós somos da Itália, muitos irmãos os conhecem, e estamos aqui no Brasil desde o dia 9 de março, por questão de uma necessidade de enfermidade. Eu passei por uma cirurgia, minha esposa também, mas em tudo o Senhor nos tem ajudado até o presente momento. Eu quero pagar um voto na presença de Deus. Alguns irmãos nos viram aqui, nós congregamos, eu estava tentando fazer as contas, se eu não estiver enganado, nós congregamos aqui no dia 29 de março, e estava congregado numa grande necessidade, numa prova muito grande, também com muitas dores, mas os irmãos vão lembrar, o Senhor serviu do Moliel, e na palavra o Senhor dizia que em 3 dias faria uma grande obra. Nós somos pequenos de fé, nós somos muito limitados em acreditar no poder de Deus. E eu tinha 2 necessidades muito grandes. Uma era 10 vezes maior do que a outra. E eu, na fé da palavra, a hora que Deus falou na palavra, que 3 dias você vai glorificar Deus por uma obra, eu me acontentei e disse: Senhor, pelo menos a menor, faz por mim a menor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Irmãos, eu estava voltando do hospital, minha esposa tinha feito a radioterapia, nós estávamos descendo a rua do apartamento onde moramos, onde estamos, um irmão me ligou, ele disse: eu queria te ver pessoalmente, mas não vai dar, você pode abrir o vídeo numa videochamada? Eu falei: a Edneia vai segurar o telefone, abriu, e ele disse assim: dá um glória para o teu Deus, porque aquela causa acabou de ser resolvida agora. Quando eu olhei no reloginho, era 3 dias da palavra, o Senhor cumpriu e nos deu aquilo que era 10 vezes mais aquilo que eu tinha pedido. Mas não ficou por aí, porque na terça-feira seguinte, 7 dias depois, na mesma hora, eu recebi um outro telefonema e me dava a notícia que também a causa pequena Deus tinha dado a vitória. Irmãos, eu estou aqui pagando o meu voto
porque o Senhor, quando fala pela palavra, Ele cumpre aquilo que fala. Mediante que os irmãos contaram, eu estava aqui sentado e lembrei de uma coisa que pelo menos aconteceu há mais de 30 anos atrás, ainda morávamos no Brasil, e nós tínhamos desejo de acompanhar um irmão. Éramos casados de novos, alguns moços ali da Formosa, e éramos em 4 irmãos. Bom Gerson também, cooperador da Flor, e tínhamos o desejo de acompanhar um ancião que atenderia uma reunião da mocidade em Corumbá, na divisa com a Bolívia. Então o nosso desejo era sair na quinta-feira da Vila Formosa, viajar até Campo Grande, dormir ali, na sexta-feira ir até Corumbá, congregar na Bolívia, e depois no sábado estar ali com um irmão, sábado e domingo. E antes de sair, vivia ainda o irmão Romeu, muitos dos irmãos conheceram, o irmão Tovani. Nós falamos, vamos passar lá na fábrica, pelo menos para o irmão Romeu apresentar a nossa viagem. Descemos nós 4, falamos para ele da viagem, e disse, vamos orar. Foi uma oração bem rápida, mas na oração ele disse uma frase que ficou assim no ar, que nós não entendemos. Senhor, abençoe esses meninos, esses mocinhos que vão viajar, acompanha eles, mas nesta viagem, manda teu anjo com eles, mas faça eles verem no teu anjo, acompanhando eles. Ficamos com aquilo, brincamos um pouco assim, naquilo, quem vai ver o anjo nessa viagem? E viajamos, irmãos, chegamos em Campo Grande, por volta das 18 horas, e eu estou contando isso porque eu recebi a mensagem não faz muitos dias desse irmão, depois de 30 anos, lembrando esta obra. E quando entramos na casa do irmão Renato, ele disse, irmãos, se vocês querem congregar, vai ter que ser bem rapidinho. Entrar, um toma banho, uma roupa, faz rapidinho, minha esposa prepara um café e dá tempo de nós ir para o culto. E nós sempre fomos de viagem, fomos muito práticos nisso, então um já pegou a roupa, passou, ajudou, limpou, tal. Tomamos banho os 4, saímos prontinho, a mesa estava colocada. Então, enquanto tomávamos café, a irmã não parava de olhar para o quarto. E uma vez, 2 vezes, na terceira vez não aguentamos. Falei, irmã, aconteceu alguma coisa que a irmã está tanto olhando para o quarto? Ela falou assim, não, irmão, aqui já está dando 7h15. E se o outro irmão não sair do quarto, vocês não vão conseguir congregar. Eu falei, mas irmã, não tem outro irmão, nós estamos em 4. Ela falou, não. Quando vocês pararam o carro, eu abri a janela e eu vi sair 5 do quarto do carro. E 5 pegou na minha mão, me saudou com a paz de Deus. Nós ficamos com aquilo, o Senhor mandou o anjo dele com nós. E nisso o Senhor muito nos abençoou. E essa mensagem desse casal, eles estavam para se separar, e na passagem do anjo de Deus naquela casa, eles glorificavam a Deus 30 anos depois, que tem filhos, netos, e não aconteceu um mal maior na vida deles. Continuamos a viagem. No outro dia saímos de Campo Grande, fomos para Corumbá, e a irmã que nos recebeu disse, irmãos, vocês vão congregar na Bolívia, tem a fronteira, tem tantas vezes algum problema para ir e voltar, eu vou preparar a janta para vocês antes do culto. Então se vocês têm que se arruma rapidinho. E foi do mesmo jeito, irmão. Entramos 4 e pega terno, camisa, gravata, um toma banho, um e tal, e rapidez, voltamos para a mesa, e quando chegamos na mesa, nós vimos 5 pratos colocados, e dissemos para ela, irmã, por que 5 pratos? Falou, porque vocês chegaram em 5 aqui em casa, desceu 5 do carro, eu falei, paz de Deus para 5, e ali o Senhor mostrou que enviou o anjo e fez nós ver ele junto de nós naquela viagem. Oxalá, hoje o anjo do Senhor vai passar na casa de alguém e o nome de Deus vai ser glorificado. Da Irmandade da Itália, da Ilha de Malta, da Irmandade da Bélgica, eu trago e levo saudações de todos com a santa paz de Deus. Amém. Santo Deus, irmãos, que pregações, que, melhor dizendo, testemunhos, né? A pregação deste culto eu vou colocar em outro
né, canal. Uma pregação muito linda, mas os testemunhos de nossos irmãos visitando aí São Paulo, Brás, época de muitos irmãos, né? Então, o que vocês acharam sobre esse testemunho contado na igreja? Ali foi na Vila Prudente, se eu não me engano, Vila Prudente. Deixa eu ver aqui. Testemunho RGE e Palavra do Culto, Vila Prudente, São Paulo, né? Olha só, onde foi pregado nesse mesmo dia, João capítulo 4, a mulher de Samaria, né, irmãos? Quem atendeu foi o nosso irmão Domênico da Itália, correto, irmãos? Então, irmãos, deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. É maravilhoso, é gratificante servir a este Deus maravilhoso. 1h03, mas de pura glória, né? De bênção aí que os irmãos contam, né? Vai de casamento até livramento, né, irmãos? Então, deixa aqui seus pedidos de oração e Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.